Verdade e consequências. Ruínas de Wheaton. Skana sentou-se na beira da cama ao lado da esposa. Ela acariciou seu braço gentilmente. As piores cicatrizes tinham sumido, mas claramente não era um sono tranquilo. Debatendo-se, membros balançando inutilmente como se estivesse se defendendo de um inimigo imbatível. Suor escorria de sua carne e encharcava os lençóis caros. Tensão. Não havia descanso em seu corpo. Estava tenso como um arco esticado. Angústia. Seus pequenos gritos eram infantis e mesmo em seu momento mais fraco e vulnerável. Ela nunca pareceu tão desamparada e pequena para o único olho bom de Skana. Medo. Ela cheirava a isso do mesmo jeito que cheirava a sangue, o monstro destemido, ao encontrar o braço de sua esposa estendido, agarrado a ele como o afogamento a uma tábua de salvação. Só então, quando Skana se arrastou para a cama e puxou a cabeça de sua esposa até seu peito para que sua orelha descansasse sobre o coração de Skana, qualquer aparência de quietude veio à sua forma frenética. Não é de se admirar que você não esteja dormindo. Skana sussurrou suavemente o suficiente para não acordar a loira. Ela colocou os braços ao redor dela e deitou-se de costas na cama. Inéia a segurou firme e segura enquanto um pesadelo parecia desaparecer, e outro começava. Ainda assim, a veterana de cabelos ruivos não se moveu. Ela se manteve firme sem fazer nenhum movimento, apenas acariciar, até que seu aperto foi repentinamente quebrado pela própria Néia, acordando de repente, e se encontrando em um estado inesperado, torceu o corpo e lançou a mão como uma flecha disparada, e agarrou a garganta de Skana. Foi um movimento tão repentino e forte que pegou as duas desprevenidas. O olho de Skana se abriu de repente, e o de Néia também, mas onde Skana estava chocada, os olhos de Néia estavam cheios de horror. Quando ela percebeu o que tinha feito, ela imediatamente puxou a mão e olhou para ela com angústia. Eu sinto muito, eu não sei o que aconteceu, foi só um sonho e então eu acordei, e eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. As palavras saíram aos tropeços até que Skana deu um beijo nos lábios da esposa para silenciar os pedidos de perdão. Está tudo bem, foi um acidente, está tudo bem, você não me machucou, você nunca me machucaria, e eu sou mais forte do que isso de qualquer maneira, me dê algum crédito, você não me fez sua vice-comandante porque eu dormi com minha chefe. Ela acalmou Néia quando o beijo terminou. Skana deu a ela um sorriso vencedor, charmoso até, com cantos largos virados para cima que ela esperava que deixasse sua esposa à vontade. E a piada fez Néia rir de brincadeira e limpar a angústia que estava se acumulando em seus olhos, antes que pudesse realmente começar a ser expressa. Você é a melhor. Néia disse e se espreguiçou, bem acordada, quisesse ou não. Skana saiu da cama e se levantou. Mas foi por isso que você se casou comigo. Ela piscou com um sorriso arrogante e a risada de Néia se aprofundou. Bem, não foi pela sua humildade, mas brincadeiras à parte, eu preciso. Néia parou no meio da frase e olhou para trás, onde Skana estava. Skana, por sua vez, olhou para trás, e o vórtice negro que representava um portal, terminou de se abrir. Por ele, Tuari entrou. Ela parecia ela mesma de sempre, doce, infantil e tímida, olhos azuis brilhantes e longos cabelos loiros caindo em cascata nas costas de sua roupa de empregada. Ela era, em uma palavra, aprovada pela CZ, fofa. Ela fez uma reverência ao casal e com os olhos ainda no chão, ela disse formalmente, General Néia Baraja, por ordem de Sua Majestade, vocês devem passar por este portal para Forton. Lá vocês farão parte da terceira Assembleia e apresentarão sua visão do futuro da fé a todos os delegados, aqueles que governarão e aqueles corpos estrangeiros que escolheram enviar um representante. Néia sorriu de orelha a orelha, mas Skana viu uma breve tensão em seu corpo com a instrução. Skana, você cuida das coisas aqui, você está no comando, eu tenho que ir, Sua Majestade está chamando. Néia disse e praticamente se jogou para fora da cama e correu passando por sua esposa, passando pela consternada Tuari que claramente não esperava uma resposta tão rápida, e através do portal antes que sua esposa pudesse protestar. Droga! Skana disse, e levando a mão ao rosto, ela cerrou os dedos acima do maxilar e os puxou para baixo, frustrada. Eu acabei de ver a papa passar correndo por mim para ver Sua Majestade em suas roupas de dormir?
Tuari perguntou com a boca abrindo e fechando como se houvesse mais a perguntar, mas ela não conseguia pensar no que mais era. Sim. Sim, você viu isso, e eu apreciaria que você mantivesse isso entre nós. Skana respondeu com uma voz delicada enquanto revirava os olhos. Eu ia ajudá-la a se vestir para a ocasião. Tuari disse desconfortavelmente, seus olhos brilhantes voltados para o chão. Ela obviamente se conteve para não arrastar os pés na frente da mulher de alta patente à sua frente. Skana só conseguiu soltar um suspiro pesado de aborrecimento. Não pense nisso, ela é apenas ela mesma. Esperar nunca fez parte da natureza dela. Ela desviou o olhar para fora da janela e acrescentou em um sussurro que só ela conseguia ouvir, nem mesmo nos melhores momentos. Ela se virou para Tuari e bateu palmas. Mas não se preocupe com isso, siga-a pelo portal e ajude-a do outro lado. Presumo que ela tenha alojamentos preparados e roupas adequadas para o tempo que isso durar? Skana perguntou. Bem, sim, minha senhora, ela tem. No entanto, este portal levava ao escritório particular de Sua Majestade, onde ele e Lady Albedo aguardavam sua chegada. Tuari disse com o rosto vermelho como uma beterraba. Skana primeiro sentiu o horror se apoderar dela, mas então, enquanto pensava mais sobre isso, as histórias que Neia lhe contava, ela começou a rir tanto que não conseguiu conter o choro enquanto se sentava de volta na cama e segurava a barriga enquanto o riso continuava vindo. Tudo o que Tuari podia fazer era olhar para frente e para trás de onde Neia estava, para onde ela tinha corrido, mas, ela disse repetidamente até que Skana finalmente parou de rir o suficiente para apenas apontar para o portal que a esperava. Apenas vá, contê-la é como tentar conter o vento, não importa o que você faça, ele continua soprando. Skana disse enquanto colocava as mãos nos quadris e balançava a cabeça com um sorriso afetuoso, deixando uma Tuari hesitante simplesmente fazer o que ela disse, e seguir Neia para fora da sala e através do portal. Forton, escritório James. Eu tenho que me afastar dela, eu não posso ficar perto dela agora, não depois que eu fiz isso, ó Deus, o que eu fiz, eu agarrei ela pelo pescoço, como eu pude, bem, foi um acidente, apenas uma resposta mas ela apenas me tocou, eu não posso fazer isso? Eu sou a general do exército, como eu posso simplesmente me desculpar disso? Eu não posso. Eu tenho que assumir a responsabilidade por isso, mas como eu faço isso? Sua mente estava fervilhando com pensamentos como esse enquanto Neia corria para fora da cama e através do portal sem pensar. O que tinha acabado de acontecer com Skana mordeu como um cachorro vira-lata em músculo exposto. Ela tinha certeza de que fedia a suor, pois ela podia sentir o cheiro de si mesma, como sua esposa tolerou segurá-la enquanto o corpo de Neia estava assim. Eu juro, ela é uma santa, melhor do que eu poderia merecer. Ela pensou ironicamente, até que percebeu a outra implicação do que ela estava pensando. O que aconteceu quando ela chegou do outro lado do portal e se viu olhando para um Ains boquiaberto e perplexo, junto com os olhos ardentes de Lady Albedo, que claramente não tinha certeza se deveria ficar indignada ou não. Neia olhou para si mesma enquanto se ajoelhava e percebeu que ainda estava com suas roupas de dormir, brancas e encharcadas de suor, grudadas em seu corpo da maneira mais embaraçosa. Sem nada a fazer, Neia apenas manteve o olhar baixo enquanto corava e sussurrou, Papa Neia Baraja, se apresentando por ordem de seu Deus. Neia. Ains perguntou gentilmente, por que você sabe que isso pode ser visto através do que é. Ele desviou o olhar desconfortavelmente. Eu estava com pressa, o portal abriu, eu não pensei. Neia gaguejou nas palavras e continuou mordendo os lábios entre cada uma delas. Ela ouviu passos atrás dela, pequenos, hesitantes. Tuari falou com sua voz tímida logo atrás do ombro de Neia. Senhor, eu assumo a responsabilidade por isso. Eu deixei clara a intenção de vir aqui, mas não saí rápido o suficiente para estar lá para ver se ela estava banhada e trocada para roupas adequadas para a ocasião primeiro. Eu também devo ser responsabilizada, não a deixei terminar. Apenas reagi, foi tolice da minha parte. Neia interrompeu. Senhora Ains, se você desejasse tal coisa, você só precisaria pedir para mim, você sabe que eu sou. Albedo começou a dizer,
apenas para fechar a boca quando Ains levantou uma mão esquelética para detê-la antes que outro choque inevitável entre uma albedo superexcitada e seu Zeitied Assassin observando nervosamente pudesse ocorrer. Chega, é uma coisa trivial, indigna de preocupação, no entanto, pode ser uma história divertida mais tarde. Por enquanto, tenha um portal aberto para os aposentos dela aqui e deixe-a ser preparada lá. Estou feliz que não a trancamos na sala de conferências. Falo com você mais tarde, Neia. Ains disse com a voz mais nobre que pôde, embora não pudesse deixar de sentir que estava um pouco rígido devido ao seu desconforto. Sim, claro, Vossa Majestade. Neia disse apressadamente e se levantou assim que o portal se abriu. Ela correu por ele, seguida de perto pela empregada humana. Neia sentou-se de molho na banheira, inclinando-se para a frente com os braços cruzados sobre o peito enquanto Tuari esfregava suas costas. As cerdas ásperas eram boas para sua pele, mas a faziam sentir muita falta de escana. Estou sendo muito rude, minha senhora? Tuari perguntou ansiosamente. Neia balançou a cabeça levemente. Não, você está bem, e, me chame de Neia, não precisa ficar tão ansiosa. Tuari ficou quieta e Neia não investigou mais. Ela simplesmente sentou na água quente e deixou a garota fazer seu trabalho. Era relaxante, pelo menos, o banheiro era chocantemente ornamentado. Pisos de pedra e balcões de mármore. O design parecia arrancado do próprio Nazarick. Uma grande banheira de pedra de ônix e pedras vermelhas polidas mais suavemente do que o mais fino grão de papel tinha sido fácil de deslizar para dentro. Perto dali havia um suporte com toalhas grossas de tecido preto, que pareciam escolhidas para combinar com o tema do quarto, que por sua vez combinava com a banheira em que ela estava sentada. Era um grau incomum de luxo, disso Neia tinha certeza, mas em vez de questionar, ela escolheu relaxar-se por enquanto. Perguntas podiam esperar quando o conforto estava presente. A mãozinha de Tuari pegou o braço esquerdo de Neia pelo pulso e o levantou. Ela se atrapalhou por um momento com a mão que segurava o pincel e o deixou cair na água. É com licença. Ela disse e lançou sua mão em direção à água para recuperá-lo. Não. Neia disse de repente e agarrou o pulso de Tuari com um aperto que, para a pequena empregada, era impossível escapar. Seus olhos imediatamente começaram a se tornar como uma tempestade se formando, apenas para ela se pegar no som do grito de Tuari. Era como um cachorrinho que tinha acabado de ter sua pata pisada. Neia soltou o aperto imediatamente e se forçou a relaxar. Sinto muito, quero dizer, por favor, não se preocupe com isso, deixe-me pegar para você. A voz de Neia era muito mais gentil do que sua aparência, e pareceu criar um estado de conflito na empregada. Seu pulso está bem, me desculpe se eu te machuquei, eu não queria, é que eu estou desconfortável perto de alguém agora, eu acho. Neia se desculpou o melhor que pôde, curvando a cabeça para a empregada enquanto pegava a escova do fundo da banheira e a colocava gentilmente na mão de Tuari. Está tudo bem. Tuari deu um sorriso fraco para Neia. Os cantos de sua boca mal se moveram enquanto ela tentava dar. Eu posso dizer que você está tensa. Ela segurou seu pulso, sua mão tremia um pouco enquanto ela o esfregava. Eu não sou a única, sou? Neia perguntou sem rodeios, suas palavras eram bruscas, mas seus olhos estavam fixos na mão da pequena empregada em movimento. O que é? Não é nada importante. Tuari disse, e vendo os olhos de Neia, tirou a mão dela, pegou a mão da paladina negra e começou a esfregar seu braço como se nada tivesse acontecido. Neia mordeu a língua e deixou seus olhos caírem na água ondulante enquanto o pequeno movimento para frente e para trás nos limites da banheira criava pequenas ondas que cresciam e cresciam com o vigor da esfrega, e então começavam a desaparecer conforme o processo desacelerava. Ela reprimiu a vontade de exigir respostas, e disse um fraco, por favor, fale o que pensa, nós já nos conhecemos antes, ainda que brevemente, porque você está tão ansiosa agora. Você não precisa ter medo de mim, eu nunca machucaria um dos servos de Sua Majestade de propósito. Tuari abaixou o braço de Neia e foi para o outro lado da banheira, levantou o braço direito de Neia e começou a esfregar. Ela estava quieta, mas a papa podia ver que ela estava remoendo uma resposta em sua cabeça. Promete não contar nada a ninguém sobre minha resposta? Ela perguntou. Sim. Neia respondeu. Eu estava na sala enquanto um relatório sobre o que você fez estava sendo lido.
Eu sei que você não me machucaria intencionalmente, eu sou uma serva leal de Sua Majestade, mas quando eu ouvi, bem. Ela hesitou, e quando ela terminou de esfregar o braço de Neia e pegou água em um balde para enxaguar sua carga, ela respirou fundo, então cuspiu apressadamente. Isso me fez pensar no nobre que me levou. Ele não pensou nada sobre nossas vidas, nós não éramos pessoas, nós éramos ferramentas ou brinquedos. As coisas que aconteceram bem, você sabe, eu tenho certeza. Isso me fez pensar na maneira como ele rejeitou nossas vidas. Eu sei que isso tem que estar errado. Ela acrescentou apressadamente, sua voz carregando uma pitada de urgência enquanto ela despejava o balde sobre a parte de trás da cabeça e ombros de Neia. Eu sei que tem que estar errado, não pode ser tudo o que existe. Você é um herói. Qualquer coisa que você fez, tinha que ter uma razão e eu simplesmente não sei. Eu sei que eles estão apenas do outro lado, eles são os inimigos do nosso Senhor, mas é difícil não pensar nos camponeses lá e não ver algo como eu. Tuari disse, feliz que Neia não conseguia ver o tremor de seus lábios. Neia captou o tremor dos lábios de Tuari no espelho da parede, o tremor de suas mãos. Ela não respondeu, apenas agarrou as laterais da banheira e se levantou. Tuari não pôde deixar de olhar para o corpo de Neia Baraja. Ela não era uma mulher alta. Verdade seja dita, Tuari poderia até ser um pouco mais alta, mas apesar de seu tamanho menor, o corpo da paladina negra parecia esculpido em pedra. Até mesmo a sensação de suas mãos era mais dura do que qualquer mulher que Tuari já havia sentido. Bonita, mesmo de costas. O cabelo cor de palha, ela parece uma arma viva. Tuari pensou enquanto ia e pegava uma toalha. Ao fazer isso, ela viu os olhos de Neia refletidos no espelho. Aqueles eram aterrorizantes, duros e frios, sentados em uma forma estreita que gritava predador, e apesar do banho, ela exalava violência e derramamento de sangue. Você é tão doce, tão gentil, para me dar o benefício da dúvida desse jeito. Neia pensou amargamente e tentou sorrir, mas não conseguiu fazer seus lábios se moverem. Então ela apenas ficou parada até Tuari voltar até ela com a toalha e começar a secá-la. Um impulso a atingiu, que Neia não conseguiu suprimir quando Tuari foi até sua frente e começou a revistá-la. E se não houvesse? Neia perguntou calmamente. Os olhos gentis e semelhantes aos de uma corça da empregada se arregalaram quando alguém que tinha uma tocha de repente os empurrou para fora da escuridão. Ela congelou com a toalha pressionada sobre os seios de Neia. Neia olhou para ela interrogativamente, e lentamente Tuari começou a se mover novamente. Eu te fiz uma pergunta. Neia disse enquanto a empregada silenciosamente retornava à sua tarefa. Eu não tenho uma resposta. Ela engoliu em seco. Um gole audível saiu de sua garganta, e ela não olhou para o rosto de Neia novamente enquanto descia. Eu acho. Eu realmente não sei. O que você quer que eu diga? Ela sussurrou enquanto se ajoelhava e secava os pés da paladina negra. Você quer ser um monstro? Você quer que eu te chame assim? Eu sou uma empregada, não posso falar sobre as escolhas daqueles acima da minha posição. Ela mordeu o lábio enquanto terminava e se levantava. Por favor, siga-me para se vestir. Ela disse mais facilmente, em casa novamente em uma tarefa que ela conhecia. Era resposta suficiente, e Neia não pressionou mais a pobre garota. Embora ela tenha notado o pequeno anel vermelho no pulso de Tuari onde sua mão tinha agarrado sem pensar, um perigo para ela e para aqueles ao seu redor. A frase do relatório voltou à sua mente. Talvez não esteja bem, mas está quase acabando, quase. Só mais uma tarefa e eu posso terminar esse pesadelo. Mais uma cidade para invadir. Neia pensou consigo mesma, mas eu devo a ela, e a Sebas, um pedido de desculpas mais profundo do que eu fiz. Ela olhou para a mão que agarrou a empregada, e a odiou naquele momento. O quarto em que entraram era extremamente confortável, com carpete vermelho escuro e paredes de madeira de cerejeira polida. Uma cama grande que parecia extremamente confortável estava no centro dos fundos do quarto, com cortinas pretas abertas para permitir que a luz passasse por enormes janelas do comprimento da parede. Uma escrivaninha, uma mesa com algumas cadeiras e um grande guarda-roupa estavam espalhados. Neia esperava pacientemente, indiferente à sua nudez e ao seu entorno. Para sua surpresa, ela realmente não sentia nada sobre isso. Tuari simplesmente correu para o guarda-roupa, pegou as poucas coisas de que precisava e correu para onde Neia estava.
Do lado de fora, a neve começou a cair, e Neia se distraiu observando, apenas seguindo a orientação gentil de Tuari para vestir uma camisa e calças funcionais. Ela sentiu uma leve sensação de prazer quando o tecido deslizou sobre sua pele. Era macio, adequadamente colorido, feito para dar a aparência de um uniforme mais formal da Justiça Negra, a insígnia de seu exército e sua fé. Uma simples corrente vermelha percorria o contorno do corpo, embora no centro, distinguindo-a de todos os outros, estivesse o símbolo de Ain Zoal-Gon em um branco tão pálido quanto uma nuvem. Era uma roupa bem justa, adequada à liberdade de movimento e, estranhamente elástica em comparação a qualquer outro tecido com o qual ela estava familiarizada. Quando terminou, ela se sentou e permitiu que Tuari a ajudasse com um par de botas que chegavam a um quarto da panturrilha. Elas eram de um preto profundo que combinava com as calças, mas brilhavam tanto que ela conseguia ver seu rosto nelas. Maravilhoso! Neia disse com um sorriso agradável. Obrigada, Tuari, eu aprecio isso. Tuari curvou-se silenciosamente, mas Neia percebeu o jeito como ela olhava para a porta. Ela quer fugir de mim, então, é nisso que está chegando, não é? Neia pensou consigo mesma. Você me seguiria até o escritório de Sua Majestade, Lady Neia? Tuari perguntou enquanto segurava o arco. Sim, claro, estou sob seus cuidados. Neia respondeu desconfortavelmente, desviando os olhos para não arriscar ver o que tinha feito. Tuari se endireitou e liderou o caminho para fora da sala, descobrindo que o escritório temporário de Sua Majestade estava aberto, e ela encontrou seu senhor e Albedo exatamente onde os havia deixado. Muito melhor. Albedo disse com um olhar de aprovação para Neia, agora limpa e devidamente vestida, ajoelhada na frente deles. Majestade, completei sua tarefa. Esta humilde serva pode pedir para tirar o dia para si e aproveitar a companhia de Sebas? Tuari perguntou enquanto fazia seu relatório. Ains tomou nota cuidadosa do que Tuari tinha acabado de dizer. Era inesperado. Ela nunca pediu folga para si mesma, não em anos. Na maioria das vezes, ele teve que ordenar, ou o pedido veio através de Sebas, e então não amando dela. Sim, você pode, eu enviarei Sebas para você assim que eu receber seu relatório sobre a disposição dos outros convidados. Ele respondeu sombriamente, e ele notou em particular a maneira como ela correu através do portal, deixando os três para trás. Meu senhor, fui brevemente informada sobre suas expectativas, mas presumo que há mais coisas que você deseja discutir comigo, com mais profundidade? Neia perguntou timidamente. Sim, Neia. Ains disse calmamente, mas não dessa natureza, falo de relatórios sobre seu bem-estar. Neia sentiu seu coração pular uma batida e seus músculos ficarem tensos, mas ela fez o possível para não dar nenhum sinal externo. Olhe para mim. Ele ordenou, e ela levantou a cabeça. Albedo levantou o braço e apontou decisivamente para Neia. Você é a representante humana de Lord Ains diante do mundo. Talvez você não tenha planejado esse papel, mas ele é seu mesmo assim. Se você vacilar, parecerá que ele o fez. Se eu vacilar, livre-se de mim de tal forma que ele não seja desonrado, então levante outro em meu lugar, disse Neia sem pestanejar. Albedo, não é disso que se trata. Ains disse pacientemente, e colocando seus dedos esqueléticos sobre a mão dela, ele a abaixou de volta para o lado dela. Você não é substituída tão facilmente assim, Neia Baraja. Sua lealdade a mim é inigualável entre a humanidade, e embora eu não negue isso, se fosse necessário, eu a sacrificaria, como qualquer rei faria com qualquer súdito, mas nenhum rei adequado deixa a lealdade de lado como se não fosse nada. Ains respondeu com igual paciência. Ele deixou os braços caírem ao lado do corpo e empurrou mais. Um relatório chegou até mim recentemente da CZ, sugerindo que você tem ficado cada vez mais violenta. Esta é uma guerra, é claro, então espero violência, mas ela diz que você dorme pouco, que quando você encontra certos tipos, você fica bêbada de sangue e se esforça demais. O que você diz sobre isso? Neia respirou fundo e fechou os olhos enquanto compunha seus pensamentos. Meu senhor, meu pai, se me permite, meu Deus, centro da minha justiça, admito minha violência, anseio por acabar com tudo isso, por derrotar seus inimigos, por destruir a teocracia Slane e acabar com esta guerra. Cada dia que eles resistem é um insulto a você que considero intolerável. Cada dia que eles existem,
Mancha seu mundo, eles me fizeram ser um terror para galvanizar seu povo a lutar mais, então eu uso suas histórias contra eles, eu os ensino o significado do terror, mas, estou fazendo o que deve ser feito, não posso ficar tranquila, enquanto eles viverem, por favor, permita-me continuar até o fim, então, como prometi, eu encontrarei um descanso no lugar que você planejou para mim, como dissemos uma vez, não sou pior, sou apenas mais motivada, se eu exceder sua vontade, aceito minha punição, seja ela qual for. Tuari se viu em seus aposentos em Nazarick novamente imediatamente. Novamente ela agradeceu pelo feitiço portal pela maravilha que era, e percebendo exatamente onde estava, ela caiu de costas contra a porta de seu quarto, suas costas batendo nela com um baque mal-humorado. Ela deslizou seu corpo para baixo até que seus joelhos estivessem dobrados contra seu peito, e ela se arrastou para um pequeno canto onde duas paredes se encontravam. Ela arregaçou a manga para expor a marca que Neia tinha feito nela. Estava ficando de um roxo feio, seu lábio começou a tremer, ela prendeu a respiração. Você não vai chorar, você não vai chorar, você não vai chorar, droga. Ela repetiu para si mesma, Deus, dói, dói, como? Por quê? Ela perguntou para a sala vazia enquanto seus pensamentos começavam a correr. O que eu faço? Eu a denuncio? Foi um acidente, ela disse que se sentiu mal com isso. Acho que posso simplesmente pedir para a Pestônia curar e não dizer nada, mas ela pode denunciar, é só um hematoma, certo? Certo. Ela não perguntou a ninguém, e tocou com 2 dedos da outra mão, doeu, a dor subiu por seu braço e ela mordeu os dentes, mas nenhuma lágrima saiu. Quer dizer, se eu denunciar, o que importa? Eu sou apenas uma maldita empregada, uma caridade do maior dos reis, ela é a maldita papa, ela é uma general comandante, ela é uma heroína, mesmo que ninguém me chame de mentirosa, além de Sebas, quem se importaria? E mesmo que se importassem, eu quero fazer dela uma inimiga? Que? Entregando-a? Não, ela se desculpou e isso é mais do que eu já consegui de alguém que me machucou antes, e foi um acidente, eu deveria deixar isso para lá, só não diga nada, eu não quero chatear Sebas. Tuari concluiu, não ousando dar voz real a esses pensamentos, mesmo para uma sala vazia. Nenhum desses pensamentos lhe deu qualquer sensação de paz, ela não se levantou do chão, sentiu que aquele era o seu lugar, e soprou suavemente no hematoma em uma tentativa inútil de aliviá-lo. Ela parece com os NPCs. Ains pensou pela milésima vez enquanto olhava em seus olhos devotados, Albedo, pelo menos, parecia aprovar o sentimento. Ela estava observando Neia bastante desde a estadia da mulher em Nazarick após a última batalha de Prate. Porque ela começou a observar, ele não sabia, mas pelo menos ela se comportou perto de Neia, sem a brusquidão ou ódio evidente que ela tinha pela maioria dos humanos. Eu vou me lembrar disso, Neia. Ele disse com uma voz séria. Como eu esperava de Vossa Majestade, mas se seu humilde servo puder implorar mais uma coisa. Neia disse, e seu olhar disparou para o chão, eu devo me reportar para a ação disciplinar. Ain sentiu seu coração inexistente começar a disparar, explique. Ele disse sucintamente, feliz que seu amortecedor emocional já estivesse funcionando. Neia começou a falar, as palavras saíram dela como um vendaval, tão rápido que era difícil acompanhar. Eu machuquei Tuari acidentalmente. Eu não queria. Juro que não. Foi um acidente. Foi um acidente. É enquanto ela estava. Ela continuou a explicar, o agarrar impulsivo de seu pulso, tudo saiu tão rápido que ele a fez repetir várias vezes para ter certeza de que ele havia entendido. É só isso? Albedo perguntou com desdém e dispensou com um gesto de mão, como se não importasse. É, eu juro. Lord Ains me confiou uma serva para cuidar de mim, e era minha responsabilidade tratá-la bem, e em vez disso eu a machuquei. Neia sussurrou lentamente enquanto ficava sem fôlego. Isso explicaria o desejo dela por um tempo livre. Ains pensou, mas então outra pergunta lhe ocorreu, por que ela não me contou? Você a instruiu a ficar quieta? Ains perguntou em um tom descontente. Não, nunca, meu senhor. Neia exclamou, mas pensou calmamente por um momento sobre sua pergunta. Se meu senhor perdoar minha especulação, é claro que não sei exatamente por que ela não disse nada, mas posso adivinhar, ou ela temia não ser acreditada, ou que não importaria de uma forma ou de outra, ou ela estava
com tanto medo do que eu poderia fazer se ela relatasse, que ela se sentia mais segura não dizendo nada. Então, você poderia ter escapado impune? Por que falar, então? Não é muito humano tentar evitar punição? A voz de Albedo era mais divertida do que qualquer coisa, e ela cruzou as mãos na frente do corpo, aparentemente indiferente a todo o assunto. Neia não ativou sua voz, mas ela não precisava. O poder de sua convicção ecoou da medula de seus ossos até a ponta de sua língua enquanto ela falava, seus olhos fixos e duros no olhar dourado e fácil de Lady Albedo. Porque eu sou a serva leal de Sua Majestade, fui incumbida de uma das mais altas posições que um humano pode ser honrado, portanto, devo exibir o mais alto padrão de conduta em seu serviço. Se eu tentar escapar da punição por minha fraqueza, eu vou juntar uma fraqueza com outra, eu vou degradar seu serviço e me degradar, eu não quero um mundo onde uma camponesa possa ter a justiça negada por causa de quem fez injustiça a ela. Eu não estou lutando por isso, eu não estou matando por isso. Se eu deixar isso passar, se eu não enfrentar a responsabilidade pelo que eu fiz, mesmo acidentalmente, então todas essas mortes serão em vão. Eu seria uma pecadora da pior espécie. Ains guardou o suspiro para si mesmo. Acidente ou não, Tuari é uma residente de Nazarick, e eu não posso deixar isso passar mesmo que ela deixe. E se isso não for o suficiente, bem, pelo menos Neia se entregou. Que tipo de justiça eu devo dispensar por isso? Uma multa? Um castigo físico? Não. Acho que tenho uma ideia melhor. Ains percorreu as opções em sua cabeça, permitindo que o silêncio se estendesse enquanto o olhar entre o supervisor guardião e o defensor da fé se estendia. Nenhum piscou, mas nenhum parecia hostil ao outro. Era como duas figuras se encarando através de um cânion e cada uma tentando descobrir como construir uma ponte para o outro lado. Finalmente, ele falou: Você fez a coisa certa em se reportar. A primeira coisa que você deve fazer é pedir desculpas a ela na minha presença, reconhecer o que você fez. Depois disso, sua punição está nas mãos dela. Ela é a prejudicada. Se ela exagerar, eu intercederei, mas dentro da razão, cabe a ela decidir o que satisfaz sua justiça. Ains quebrou o silêncio, e Neia abaixou a cabeça. Como quiser, meu senhor. Neia respondeu humildemente. Albedo, traga Tuari. Ains disse calmamente. Imediatamente, meu senhor. Albedo respondeu, e graciosamente atravessou o portal quando ele se abriu. Eles não esperaram muito. Tuari olhou ao redor da sala em confusão ansiosa. Todas as três figuras poderosas tinham os olhos voltados para ela. Ela era o centro das atenções, e cada olhar que ela lançava ao redor era um que buscava um lugar para se esconder. Mas, apesar de todos os olhares, ela não sentia hostilidade, o que ironicamente aumentava sua confusão e ansiedade. Arrepios percorreram seu corpo. Seus pelos se arrepiaram. Oh, não, ela contou a eles que me disciplinou. Estou em apuros? Oh, Deus, não. Não, e se eles me mandarem embora? E se eu tiver que deixar Sebas? E se eles me fizerem ir com ela? E se ela me machucar de novo? Não, não, não. Ela queria começar a chorar, não conseguia conter o tremor em seu corpo, mas conteve o impulso de chorar, pelo menos. Vá em frente, Neia. Ains disse pacientemente. Tuari se sentiu como um pássaro sob o olhar de uma serpente que se aproximava enquanto Neia se levantava e se aproximava dela. Ela ficou completamente imóvel, e então sua boca se abriu enquanto Neia se ajoelhava. Então pressionou sua cabeça no chão aos pés de Tuari. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Por favor, me perdoe. Eu não queria te machucar, eu não quis. Foi um acidente. Ela gritou para o chão e seus olhos se encheram de lágrimas que ninguém conseguia ver. Você estava apenas fazendo seu trabalho e eu não queria, eu realmente não queria. Eu apenas reagi sem pensar, sinto muito. As palavras saíram até que ela não tinha mais fôlego para dar-lhes vida. Tuari olhou para baixo em abjeta admiração enquanto uma das pessoas mais poderosas do mundo se humilhava diante de uma empregada. Minha punição. Neia disse calmamente, é você que deve decidir, eu aceitarei, como sua justiça, quer você queira dinheiro, ou me ver açoitada, o que você desejar, eu estou sob sua justiça, como aquela que te injustiçou. Como? Tuari só conseguiu perguntar, incrédula, enquanto finalmente desviava o olhar da papa curvada e olhava para Lord Ains. Ela se denunciou,
Ela é responsável por suas ações, como todos sob meu governo são, e ela fez algo errado. Só porque foi um acidente não o torna aceitável aos olhos dela, e ela não está disposta a que ninguém, mesmo uma empregada, tenha a justiça negada por causa de sua posição, ou por causa da posição de quem faz a injúria. Um toque de orgulho estava na voz de Ains enquanto ele falava, e isso deu a Neia a coragem de falar novamente. Não importa o que você é, ou o que eu sou, eu não tinha o direito de fazer isso com você, por favor, me diga como consertar isso. Ela disse sem quebrar o contato visual com o chão. Mil memórias passaram pela mente de Tuari naquele momento, os nobres, os clientes, a justiça que ela nunca teve e nunca teria, não completamente, aqui estava uma chance de ter um pouco de volta, alguém de uma posição como a deles era dela para machucar se quisesse, ela sentiu seu coração disparar e seu peito apertar por falta de ar, por um momento. Ela sentiu o impulso de declarar algo selvagem, ela imaginou aquele a seus pés, resistindo sob a picada do chicote por ousar tocá-la, um grito. Rasgando sua garganta, ou um martelo nos dedos que agarraram seu pulso, uma bagunça mutilada, torcida e quebrada. Por apenas um momento, ela se entregou à fantasia de vingança dolorosa, como se Neia a seus pés fosse uma substituta de todos os anteriores. Ela olhou para ela, a respiração da mulher a seus pés era lenta e constante, seu corpo subia e descia a cada respiração enquanto Tuari pensava, foi um acidente. Ela se lembrou, e ela não é eles, não posso puni-la pelo que eles fizeram. E então um pensamento brilhante ocorreu. Eu quero 10.000 Tuari falou impulsivamente. Neia se levantou e virou os olhos para Tuari, ouro, platina, prata, cobre. Diga, e será seu mesmo que eu fique empobrecida para sempre. Tuari balançou a cabeça e sorriu tristemente, ela se abaixou para ficar ajoelhada na frente de Neia, ela gentilmente segurou o rosto da papa em suas mãos, e se forçou a encontrar os olhos da paladina negra, no que pode ter sido o momento mais corajoso de sua vida, ela o fez, e respondeu, não, 10.000 vidas. Você quer que eu mate 10.000 pessoas? Quem? Neia perguntou, incrédula de que pudesse ser a mesma empregada de antes. Não, Neia. Eu quero que você poupe 10.000, quando for até Kami-Miyako. Eu? Eu não sou estúpida, tenho uma ideia do que você pretende, mas se você quer meu perdão, isso vai lhe custar sua vingança, 10.000 que você simplesmente deixaria morrer, se não matasse imediatamente, você deve salvar ou poupar. Tuari disse em uma voz gentil e baixa a apenas alguns centímetros de distância, ela acariciou a bochecha molhada da papa, e de alguma forma sentiu naquele momento, ela não é tão assustadora quanto eu pensei no começo. Neia desviou o olhar dela, de volta para o chão, ela pensou por um longo momento. Eu vou pagar o seu preço, eu vou sair do meu caminho e garantir que 10.000 vidas sejam poupadas da morte, mesmo que seja mais fácil ignorá-las ou tirá-las, eu vou excluir, no entanto, as vidas de quebradores ou supervisores, se isso for aceitável para você. Tuari assentiu e deu um beijo na testa de Neia quando a mulher olhou para cima ao seu toque. Isso é aceitável, Majestade? Tuari perguntou humildemente. É. Ains respondeu formalmente enquanto observava a cena se desenrolar. Isso foi inesperado, mas, talvez seja melhor assim. Neia pode se beneficiar de uma influência mais misericordiosa. Obrigada, Tuari. Neia sussurrou enquanto a empregada se levantava e estendeu a mão para ajudar Neia a se levantar. Tuari, você atenderá Neia e sua esposa depois da conferência, e até que ela pague seu preço, em Kami-Miyako. Ains instruiu, e as duas mulheres se curvaram. Será feito, meu senhor. Os dois disseram em uníssono. Sim, vai, mas por enquanto, Tuari, vá ver Pestônia para ser curada, e então aproveite 2 dias de folga. Ains instruiu, e uma expressão alegre cruzou o rosto da empregada com um grande sorriso de orelha a orelha que pareceu fazê-la brilhar cheia de vida. Neia sorriu fracamente para ela. A natureza da pequena empregada loira era tal que parecia impossível não gostar dela. Um espírito de felicidade irradiava dela como o calor de uma vela. Como eu pude machucar aquilo? Neia se perguntou consternada e desgostosa, uma ameaça a si mesma e aos outros. A lembrança do que estava no papel condenável passou por sua mente novamente. Ah, é assim. Neia pensou sombriamente enquanto a empregada partia.